Nós hoje vamos aqui, de uma forma bastante sucinta, falar de alguns temas principais da nossa pauta. O principal deles, e aí eu já dou minha boa noite para vocês do chat, é a definição do candidato ou da candidata do chamado Centro Democrático, né? Ontem nós publicamos aí, no finalzinho da noite, que PSDB, MDB, Cidadania decidiram, então, pelo nome da Simone Tebet. A Simone Tebet, senadora aí do MDB, que já vinha se colocando como pré-candidata e permanece ainda com apoio bastante inexpressivo, né, em todas as pesquisas de opinião, mas esses partidos, os dirigentes desses partidos, os caciques desses partidos, acreditam que ela pode deslanchar, tá? Pode deslanchar. Então, a definição do nome da Simone Tebet, ela acontece em meio a essa briga interna no PSDB, que nós também noticiamos ao longo da semana, trazendo bastidores exclusivos para vocês. Ela se dá dessa briga que é o João Dória sem querer aceitar a desistência do partido em lançar o candidato próprio. Então, o Dória acha que ele tem o direito de ser o candidato, em função dele ter vencido as prévias do partido. Acontece que a situação evoluiu, o Dória não cresceu nas pesquisas, mas também não quer abrir mão da sua candidatura. O PSDB se reuniu, a cúpula se reuniu no início da semana, tentaram fazer uma nova reunião, acabou que o Dória estava numa agenda, não quis, adiou isso para segunda-feira. Então, os caciques aí do MDB, do PSDB e do Cidadania, ontem resolveram já bater o martelo, ficaram de fazer o anúncio oficial, depois de conversar com o Dória, na segunda-feira da semana que vem, mas já começaram a vazar naturalmente aí a decisão e consolidando então o nome aí da Simone Tebet. Tá? Bem, a discussão vai um pouquinho além agora, ela já avança para o nome de quem seria o vice da Simone Tebet. Aí, o nome mais provável que está na mesa é o do senador Tasso Gereissati, lá do Ceará. Tá? O Tasso Gereissati, ele tem sido um interlocutor importantíssimo desse centro democrático, desses três partidos, melhor dizendo, tem sido um interlocutor importantíssimo na consolidação dessa chapa e também na interlocução com o mercado financeiro. Aliás, foi o mercado financeiro que não gostou do nome do Luciano Bivar. Não sei se o Luciano Bivar está sabendo disso. Fica aqui, então, o recado para o Bivar. O nome do Bivar foi rejeitado primeiro pelos interlocutores deste centro democrático junto ao mercado financeiro. Então, eles não queriam o Bivar se sentiu ali desprestigiado e resolveu lançar a candidatura própria. A gente também já noticiou isso, e ele anunciou hoje o lançamento oficial no dia 30 do mês, agora, ainda sem vice. Tá? O Tasso, nessas articulações que ele vem fazendo, ele se coloca como uma figura do partido, né? Uma autoridade que está trabalhando pela legenda, pela candidatura única e pela legenda, que é o próprio partido PSDB. E isso é muito valorizado internamente no PSDB. E essa é a postura frontalmente oposta à do próprio João Dória, que parece dedicado a um projeto pessoal. E isso está desgastando muito o Dória na sua tentativa aí de insistir nessa candidatura, desgastando, reduzindo o seu espaço político dentro do próprio PSDB. Tá? E agora, por causa dessa confusão, até o nome do Aécio já foi colocado como possível vice. Ninguém quer o nome do Aécio, porque o Aécio também tem outros planos. Então tem várias coisas acontecendo. Mas e o Eduardo Leite, Cláudio? Ele não era o nome certo para esse cargo, mas o Eduardo Leite não quer mais. Então nós temos três coisas acontecendo. O nome do Aécio que está nisso aí, que eu acho que é por pura confusão, eu vou explicar para vocês já já, só para criar confusão. O Eduardo Leite realmente retirou o seu nome e deve concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. E aí é muito curioso, né? Pode ampliar a matéria aí. É muito curioso. Eu escrevi sobre isso ontem, em primeira mão para vocês, porque o Eduardo Leite sempre foi contra a reeleição. E agora ele está sendo convencido pelos assessores e por outros integrantes aí da cúpula do PSDB que não se trata de uma reeleição, porque ele se desincompatibilizou do cargo em março. Então, ele saiu do governo
e agora vai voltar para o governo, mas não vai ser uma reeleição, porque ele já deixou o governo. Tá bom, ok. Então, se isso é para se sentir menos culpado aí, ou para não achar que está entrando em contradição, não tem problema. O fato é que a vida dele não será fácil, as pesquisas não estão muito favoráveis, a situação é ainda pior para o Senado, caso ele queira concorrer. Então, isso tudo, de alguma maneira, também chamou a atenção aí dessa articulação dos caciques e também do Aécio Neves, que não quer mais o Leite, apesar de terem prometido a ele a presidência do PSDB, para ele permanecer no partido, quando ele estava quase indo para o PSD. O fato é que Eduardo Leite também não tem mais a promessa de assumir, de comandar o PSDB. Quem está de olho nesse cargo aí sim, Aécio Neves e Tasso Gereissati. A gente vai detalhando isso daqui a pouquinho para vocês. O que importa é o seguinte, sem o Eduardo Leite na corrida aí para ocupar esse cargo de vice, o nome do Tasso voltou a ser cotado, o nome do Aécio foi colocado aí nessas conversas, embora haja resistência, e também o nome de uma outra política, tá? Porque há, dentro dessa cúpula desses partidos, um entendimento de que essa teria que ser a eleição das mulheres. Pode abrir, importante matéria do Wilson, também em primeira mão aqui. Aqui você sabe tudo antes, né, no antagonista. Depois o resto da imprensa copia. Olha aí, ó. Durante a reunião de ontem, informação trazida em primeira mão pelo Wilson de manhã, as cúpulas do Cidadania, do PSDB e do MDB decidiram pelo apoio, né, ao nome da Simone como candidata. Ok. Na visão do Paulo Guimarães, que é o coordenador da pesquisa encomendada pelos caciques dos partidos, os números analisados mostram que a eleição de 2022 será a eleição das mulheres. Por essa razão, eles estão cogitando o nome da senadora Elisiane Gama, do Cidadania, do Maranhão, como vice. Além de tentar concentrar o voto feminino, a chapa pura de mulheres foi vista como um contraponto ao próprio Jair Bolsonaro, conhecido por suas declarações misóginas e com capacidade de ser apresentado ao eleitor como, de fato, uma novidade no cenário eleitoral. Tem um impacto, sim. É bom lembrar que Bolsonaro chegou a afirmar em evento alusivo ao Dia Internacional das Mulheres que o público feminino estava já praticamente integrado à sociedade. É um canalha, né? Outra observação feita durante a reunião é que as duas senadoras são complementares em relação ao público-alvo. Isso é muito importante. A Elisiane, que é evangélica, teria o condão de atrair também o eleitorado conservador e o nordestino, ela é do Nordeste, do Maranhão. Tebet teria esse potencial de atrair o eleitor católico, o agronegócio e os eleitores do Sul e do Sudeste. Tá? Então, apesar dos predicados aí da chapa pura, do ponto de vista de gênero, como mostramos, a tendência é que os três partidos optem por uma composição. Aí, é isso que a gente está avaliando, o que pode acontecer. Então, assim, nós temos um cenário em que você tem a Simone já consagrada aí como nome desse grupo para a presidência, a Elisiane Gama, do Cidadania, que federou com o PSDB como um possível nome. Eu acredito que é uma novidade, pode chamar atenção, atrair atenção, isso é muito importante para você trazer uma publicidade espontânea para além da campanha, né, para além da publicidade paga, você traz uma publicidade espontânea. E isso mexe com a imprensa, todo mundo vai querer ouvir as duas. Elas vão ter de se entender naturalmente, né, porque uma é a candidata à presidência, outra é vice. Tem que ver aí qual é o espaço de cada uma para não dar rolo depois, né? E o fato é que seria uma grande novidade.